Pepe Café volta para a capital do mundo multipolar. Estamos em Moscou. E um assunto extremamente complexo, que é como, no fundo, isso eu estou resumindo ao máximo. Resumindo ao máximo, é o máximo onde eu posso ir, tendo em vista certas limitações que são consideradas segredos de Estado. Basicamente, no meio de toda essa conversa, esse blá 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 infinito de a OTAN estar discutindo, entre aspas, se vai autorizar Kiev a usar mísseis de média e longa distância para atacar alvos dentro da Federação Russa. Basicamente, tudo isso é uma cortina de fumaça gigantesca, não muito sutil, como é característica do Ocidente coletivo, para velar algo muito, muito sério que já está acontecendo há algum tempo. E houve justamente digamos, um pico nesses últimos dias. A OTAN está usando, e essas armas já estão em Kiev desde o início do ano, são os sistemas de ataques de mísseis de médio alcance, ATACMS em inglês, que foram entregues secretamente para Kiev no começo desse ano já, e depois veio uma segunda leva de mísseis ainda mais potentes e de maior alcance. E com esses mísseis, na verdade, Kiev já está atacando instalações extremamente sensíveis da Federação Russa dentro do território russo. Esse assunto é de uma complexidade e de susceptibilidade extrema. O principal, pelo menos por enquanto, é que é uma provocação praticamente suicida da OTAN. Existe uma divisão, entre aspas, dentro da União Europeia e da OTAN, entre os membros, de que vamos autorizar ou não os ucranianos a atacarem alvos legítimos, entre aspas, segundo a terminologia da OTAN, dentro da Federação Russa. E está, na verdade, um quebra-pau interno gigantesco dentro da OTAN a respeito. Essencialmente, os alemães estão no meio do muro, eles dizem que alvos legítimos podem, mas eles não vão fornecer os mísseis Taurus que seriam capazes desses ataques. Os franceses dizem que só pode ser instalações militares legítimas que estejam sendo usadas para atacar a Ucrânia. Ou seja, mais ou menos em cima do muro também. Os italianos e os húngaros são totalmente contra. Os chihuahuas do Báltico, evidentemente, são todos, é o que fazem chihuahuas, ficam e ataque. São inconsequentes, mas são muito perigosos, porque são cãezinhos raivosos. A Polônia, evidentemente, não oficialmente, mas via um vice-ministro da Defesa, que na verdade não apita muita coisa, nessas últimas horas disse, pode atacar também. A OTAN diz, não, estamos discutindo o que é a encarnação da cortina de fumaça nessa história toda. Os ingleses, evidentemente, sim, vamos atacar. Então vocês podem ver que dentro da OTAN tem, na verdade, um quebra-pau pesado, rodando, circundando, por dentro, por baixo, no meio do fog, atrás do fog, etc. Mas o X da questão é que a decisão, quando isso começa a vazar, e isso passa em forma de fog, e você compara o blá 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 com fatos, a decisão de atacar alvos estratégicos da Federação Russa dentro da Rússia já foi tomada. Quando isso acontece é porque a decisão já foi tomada. Quando eles estão discutindo, vamos mandar uma nova leva de mísseis de longo alcance para Kiev, os mísseis já estão aqui. É o exemplo que eu dei para vocês no início. Esses ATACMS, que inclusive ainda está sendo discutido, na verdade, toda essa primeira parte do ano. A primeira leva foi entregue em janeiro e a segunda leva veio 1 mês e meio, 2 meses depois. Eles já estão na Ucrânia. Então a decisão estratégica da Rússia é extremamente complexa. Porque se
os russos reconhecem oficialmente e diretamente que eles estão sendo atacados, na verdade, diretamente pela OTAN e com os operadores de todas essas operações, os operadores e os caras que apertam o botão, que servem cafezinho, seja o que for, mas são todos instrutores e operadores da OTAN contra alvos da Federação Russa, é evidente que tem que ter uma resposta russa simétrica ou ainda mais devastadora. Ao mesmo tempo, os russos sabem que isso é uma extrema provocação justamente para provocar uma resposta devastadora. Aí você vê diversos níveis de analistas militares russos, generais da reserva, especialistas militares, elaborando qual seria uma resposta adequada, simétrica ou inclusive assimétrica. Por exemplo, uma das soluções mais plausíveis e racionais que os russos poderiam tomar é impedir o voo livre desses aviões espiões da OTAN através do Mar Negro. Isso é algo que a Rússia pode perfeitamente fazer. É racional. Claro, a OTAN vai gritar, queremos uma livre zona de voo no Mar Negro. A Rússia vai falar, não, porque vocês estão usando essa livre zona para nos atacarem. E aí, claro, a gente vai entrar num outro debate demente, clash frontal, evidentemente, e não leva a solução nenhuma. Olha, se houver esses ataques, na verdade, se esses ataques continuarem, porque eles já existem, mas se incrementarem com o envio de uma nova leva de mísseis de médio e longo alcance para a Rússia, isso é o prenúncio de uma guerra total. O presidente Putin, na verdade, explicitamente disse isso no começo da semana. Parece que eles, evidentemente nós sabemos perfeitamente quem são eles, estão interessados em um conflito mundial. Eles dizem que estão dispostos a negociar com a Rússia, mas até agora a gente não vê nenhum sinal de que eles estão dispostos a negociar. Esses são os fatos. Não há nenhum sinal vindo da administração do cadáver da Casa Branca ou da OTAN de que eles querem negociar, seja o que for, com a Rússia. A única coisa que eles veem em desespero absoluto é o esfrangalhamento absoluto do front da Ucrânia através do front inteiro, 1000 quilômetros. Ou seja, a famosa derrota cósmica e humilhante da OTAN, que é um tema que vários de nós, eu inclusive, temos tocado praticamente toda a semana há meses, é cada vez mais inevitável e eles estão em desespero. E o reflexo palpável na frente de todo mundo desse desespero é subir a aposta cada vez mais, achando que não vai haver uma resposta russa. Ou seja, eles interpretam a paciência, digamos, de monge taoísta de Putin e do Conselho de Segurança em não responder a essas provocações simétrica ou assimetricamente como um sinal de fraqueza. Ou seja, eles não aprenderam a psicologia russa de que o urso pode ser provocado até um certo limite e quando chega a um determinado limite e quando ninguém espera, o russo vai revidar e aí saiam da frente. E eles continuam dobrando, triplicando as apostas, porque eles acham que Putin e a liderança russa está blefando. Com, mais uma vez, paciência taoísta, no início dessa semana, Putin disse, olha, esse é um assunto muito sério, a gente está analisando isso cuidadosamente. E ele coloca no condicional, se houver ataques contra a Federação Russa com essa nova leva de mísseis de médio e longo alcance, vocês sabem que a resposta vai ser inevitável. E eles continuam sem prestar atenção, sem ouvir e dobrando, triplicando as apostas. Ou seja, a situação em que a gente se encontra a cada dia que passa é cada vez mais vulcânica em todos os sentidos. Você tem um bando de atores irracionais, psicopatológicos de um lado e um sistema russo extremamente racional, ponderado e que não reage a provocações. Até agora não reagiu à altura. A Rússia já poderia ter literalmente transformado Kiev em
e eu vou dar a metáfora adequada, Gaza destruída pelos psicopatológicos de Tel Aviv, em questão de minutos, se eles quisessem. Eles estão encaixando todos os golpes o tempo todo. Eles não querem uma guerra quente contra a OTAN. Eles sabem que responder à provocação simetricamente, ou talvez até assimetricamente, é o pretexto que a OTAN vai usar para uma guerra quente, total, que eles sabem que vão perder, os que têm ainda cérebro em Bruxelas ou em Washington. É um círculo restrito, mas ainda tem quem tenha cérebro no eixo Washington-Bruxelas. O dilema de Putin e do Conselho de Segurança no momento é extremamente sério, não poderia ser mais sério. Até onde nós vamos encaixar todas essas provocações? Qual é, na verdade, a última linha vermelha? Porque passar por cima das linhas vermelhas é uma atividade constante de Washington e de OTAN há quase um ano, sem parar. E é esse o clima que está instalado nesse verão extremamente crucial, onde podem haver sérios desenvolvimentos no front de Novorossia, onde a discussão dos BRICS no Fórum de São Petersburgo e nessa cúpula BRICS prenunciando a cúpula de outubro vão ser tomadas decisões super importantes. Todo o tema da desdolarização, por exemplo, essa semana eu vou ter um jantar aqui em Moscou super importante com o pessoal do The Unit, que elaborou esse sistema alternativo de pagamentos através de fronteiras passando ao largo do dólar, digamos, o dinheiro apolítico, como eles o denominam. Todas essas decisões estão se encaminhando ao mesmo tempo, enquanto a única decisão tácita, explícita agora, e com ramificações, mais uma vez, vulcânicas, é essa decisão de provocar a Rússia dentro do território da Federação Russa, provocando a Rússia a uma resposta que pode levar a uma guerra quente total. E por que quem comanda o show quer, e na verdade quer mesmo, tendo em vista as suas decisões, uma guerra quente total? O que Putin classificou como conflito global, porque é um conflito que vai, evidentemente, se desenvolver basicamente no hemisfério norte, basicamente dentro da Europa, e a Europa, mais uma vez, vai pagar, na prática, o preço de uma guerra que o Império Americano quer. E aí, completando essa nossa conversa extremamente séria, quem comanda o show, ou seja, as verdadeiras elites que são transatlânticas, são atlanticistas e comandam o poder real, o sistema financeiro, controlam 90% da mídia ou mais e influenciam a opinião pública no Ocidente inteiro, ainda que cada vez menos no Sul global. Considerando que os Estados Unidos estão se endividados a um ponto onde nunca vão conseguir pagar essa dívida e o colapso financeiro do império é absolutamente inevitável, é uma questão de meses ou de anos no máximo, a guerra total seria o Great Reset para valer. Ou seja, volta tudo a zero, não vão pagar nunca a sua dívida e tudo começa de novo. E eles acham, na cabeça demente deles, que eles podem vencer uma guerra contra uma superpotência nuclear e hipersônica nuclear também. Ou seja, acho que isso talvez dê para vocês a dimensão da demência na cabeça das elites atlanticistas que controlam o Ocidente e uma boa parte do sistema internacional. Bom tudo! E bem-vindos a Moscou. E dessa vez num verdadeiro café e com um verdadeiro latte. Bom, tem vários assuntos entrelaçados que vamos tentar tocar hoje em relação à conjuntura extremamente incandescente do próximo verão no hemisfério norte, que se aproxima. Vai ser um verão extremamente quente. Uma das possibilidades é de que haja um atentado de bandeira falsa, um false flag, imputado à Rússia por parte do desespero
do Império, especialmente das agências de inteligência do Império. Isso é uma séria possibilidade, ela é considerada aqui. Isso tudo está ligado ao que está acontecendo no campo de batalha na Ucrânia, a desagregação absoluta do front, 1000 quilômetros, falta de armas, falta de exércitos. Esse já é o 4º exército ucraniano que está sendo dizimado pela estratégia russa, que é caranguejo, que é moedor de carne e depois aquela artilharia absolutamente alucinante, devastando tudo pela frente. Bom, tudo isso nos leva ao acontecimento principal dos últimos dias, que foi a proposta de paz do presidente Putin para, digamos, começar a tentar resolver o drama na Ucrânia. Isso gerou uma discussão bastante séria aqui em vários setores, envolvendo todo mundo, diplomatas, empresários, acadêmicos, especialistas militares, o pessoal que está no campo de batalha no Donbass. Basicamente, resumindo as críticas, é de que é uma proposta muito generosa. É uma proposta muito generosa. É basicamente um pequeno upgrade do que eles tinham fundamentalmente concordado em Istambul em abril de 2022, até que os americanos deram a ordem de que não poderia haver uma solução para a guerra na época, incluindo Boris Johnson, que foi o emissário, mas essas ordens vieram lá de cima. Boris Johnson foi apenas o emissário que chegou em Istambul. Nós estávamos em Istambul, nós vimos isso ao vivo e todos que estavam lá e os observadores turcos, o consenso era de que estava praticamente a ponto de ser selado um acordo, que foi desmilinguido nas 12 horas seguintes. Bom, a proposta do presidente Putin basicamente é desmilitarização, uma certa desmilitarização, não total desmilitarização da Ucrânia, mas uma Ucrânia neutra, sem OTAN, mas guardando, do jeito que foi fraseada a proposta, a possibilidade de que eles tenham um exército. E se Kiev tem um exército, será um exército, evidentemente, da OTAN. E o único poder com quem os russos podem conversar para uma eventual negociação é a Verkhovna Rada, o parlamento ucraniano. Muito interessante. Alguns membros do parlamento já começaram a discutir entre eles a proposta de Putin. E é a última oferta. Isso é o que a gente chama, a expressão em inglês é muito engraçada, é o último saloon, o saloon da última chance. É aquela famosa cena nos faroestes da última chance do bandido conseguir se safar sem cair morto pelo mocinho. E é isso que vai acontecer se a proposta for rejeitada. Está sendo dito por todo mundo, desde o Medvedev ao Nebenzia, que é o representante russo na ONU, ao Narishkin, que é o chefe da inteligência estrangeira, Foreign Intelligence. E a próxima oferta não vai ser uma oferta, vai ser uma intimação para a rendição total, com tudo que isso implica. Bom, evidentemente do outro lado, o lado hegemônico, imperial, ordem internacional baseada em regras que a gente faz, desfaz como quiser, a OTAN já rejeitou, atrás, evidentemente, do camisa suada verde em Kiev, que já rejeitou também, mas isso é irrelevante. O fato da OTAN rejeitar é relevante, porque o único plano que a OTAN tem daqui para frente é escalar. E escalar em vários níveis. Escalar no sentido de uma autorização que foi dada já há meses e que só agora se tornou pública para os mísseis de médio e relativamente longo alcance que foram fornecidos a Kiev serem usados contra alvos dentro da Federação Russa. E isso
Todo mundo nas escalas de poder aqui disse a mesma coisa também. Isso é uma red line mesmo, e a resposta vai ser devastadora. Já houve ataques como esse, e até agora não houve uma resposta devastadora. Bom, enquanto isso, evidentemente, houve aquele kabuki na Suíça, que não rendeu absolutamente nada, uma conferência de paz na Ucrânia sem os russos, o que é uma estupidez absolutamente monumental. Todo mundo que conta do Sul Global não foi. Na declaração final, os 5 BRICS dos 10 que tinham delegações na Suíça não assinaram a declaração final. A China nem se deu o trabalho de mandar uma delegação. E Vladimir Putin venceu o kabuki na Suíça sem nem precisar ir à Suíça. Porque ficaram, a maior parte de quem sobrou um cérebro, estavam discutindo a proposta justamente, que é uma proposta realista, generosa, baseada em fatos, baseada no que está acontecendo no terreno e abrindo uma porta de saída para Kiev e para a OTAN, para isso não escalar a um ponto absolutamente sem retorno. O problema é que o poder hegemônico e a OTAN querem uma escalada até um ponto sem retorno. E isso na retórica, pode ser flácida, pode ser em desespero. Em qualquer nível que você analisa, é uma retórica guerreira e que não contempla nenhum um fiasco, uma faísca de tentar uma solução, uma negociação. Bom, e isso nos abre justamente o espectro desse verão, que pode ser extremamente perigoso. Uma das minhas últimas colunas eu titulei justamente O Verão em que Vivemos em Perigo. E esse perigo vai ser possivelmente ainda mais marcado entre agosto e início de setembro. Há uma janela de tempo onde pode acontecer alguma coisa completamente inesperada, fora do esquadro, um evento de cisne negro ou um atentado de falsa bandeira. E a partir de setembro fica muito perto das eleições americanas. Porque isso é algo que eles usariam, no sentido, os ziocons, os sionistas neocons americanos, atlanticistas com os seus vassalos na Europa, eles usariam isso para, primeiro de tudo, culpar a Rússia e provocar uma aceleração desses ataques contra a Federação Russa. Fora isso, tem uma outra vertente que eles vão começar a usar a partir de agora, cada vez mais, que é utilizar a legião estrangeira do terror. Basicamente remanescentes de Al-Qaeda, remanescentes do Exército Islâmico e as seclas do ISIS-K, que é o Exército Islâmico no Khorasan, que vários deles, há meses atrás, foram transportados com a ajuda dos americanos da Síria para o Afeganistão e partes do Tajiquistão e parte do Quirguistão. Então, esse cenário dos próximos 3 meses é extremamente preocupante. A impressão que a gente tem em Moscou, como a impressão que nós tivemos em São Petersburgo, é que o poder russo está preparado. Eles têm todos os cenários mapeados e eles têm respostas para cada contingência, incluindo as respostas mais pesadas, que não incluem uma resposta nuclear. Putin disse diretamente, e outros repetiram, nós estamos vencendo a guerra no terreno no Donbass. Fato. Nós não precisamos de armas táticas nucleares ou qualquer tipo de intervenção nuclear, arma de bolso, seja o que for. Ridículo. Não é isso. O objetivo russo é uma desmilitarização total da Ucrânia que está acontecendo, é vencer a guerra totalmente no campo de batalha, que é o que está acontecendo cada vez mais
e o circo se fechando cada vez mais, e o caldeirão se fechando cada vez mais, e aí depois ditar as regras que, assumindo, como já podemos assumir, que a proposta já foi rejeitada pela OTAN, e sem que eles dizem é rejeitada pelo Império, porque é uma proposta que implica uma derrota brutal da OTAN contra a Rússia em Novorossia, e isso é o anátema supremo do ponto de vista do atlanticismo, não pode ser aceita. Ou seja, os russos vão continuar fazendo o que eles estão fazendo e vão incrementar a força do que eles estão fazendo. Bom, o que a nova conjuntura na Europa muda tudo isso que pode acontecer de incandescente? Nada. E eu vou dar o exemplo principal para vocês do que nada vai mudar. Vocês não têm ideia do que vai acontecer em Bruxelas na segunda-feira da próxima semana. Vai haver um jantar privado em Bruxelas, onde não vai ninguém, só chefes de Estado e seus representantes dos países da União Europeia. Eles vão escolher o novo presidente da Comissão Europeia, que será o mesmo. Ou seja, vai ser 2.0 versão Pústula von der Leyen, também conhecida como Ursula von der Leyen, corrupta, mentirosa, russófoba e extremamente incompetente e arrogante. Mais 5 anos dessa excrescência comandando a Comissão Europeia. O que isso significa na prática? Que a demência russófoba continua em Bruxelas, porque Ursula von der Leyen basicamente é a extensão da atual administração na Casa Branca e do sistema do Partido Democrata que está no poder no momento. Ela é apenas uma cumpridora de ordens, ela está minando a União Europeia por dentro. As ordens não vêm de Paris, de Londres, de Roma, as ordens vêm de Bruxelas e vão para Paris, Londres, Roma, Varsóvia, os chihuahuas do Báltico, etc. Ou seja, essa demência russófoba continua. Infelizmente, para os cidadãos europeus, para o funcionamento da União Europeia e para a impossibilidade de haver algum tipo de diálogo entre a OTAN e a Rússia, porque a Comissão Europeia é como se fosse o Departamento de Relações Públicas da OTAN. Porque as ordens vêm, basicamente, de Washington, pelo Pentágono, pela CIA, pela Casa Branca, pelo Departamento de Estado, pelo Conselho de Segurança Nacional, pelo sistema do que a gente chama de complexo industrial, militar, think tanks, academia, mídia, etc., direto para Bruxelas, e a comissão distribui isso para os outros, cumprindo exatamente a demência da OTAN. Então, esses dois personagens extremamente tóxicos com os quais o planeta é obrigado a conviver todo dia, porque todo dia eles falam alguma coisa completamente estapafúrdia, Stoltenberg na OTAN e von der Leyen na Comissão Europeia. Stoltenberg pode ser ejetado. O principal candidato para substituí-lo é outro tão tóxico quanto, se não pior, Mark Rutte, primeiro-ministro holandês, ex-primeiro-ministro holandês. Então, o desastre na Europa continua e é um desastre anti-europeu, anti uma verdadeira Europa, não essa Europa com essas elites pífias, estúpidas, ignorantes, arrogantes, mal educadas, mal instruídas e que agem contra o interesse dos Estados-nação europeus. Os russos, mais uma vez, estão plenamente cientes de que isso vai continuar e que não vai mudar nada. Ou seja, a proposta foi feita, está na mesa, se for recusada, não haverá proposta na sequência. Todo mundo já sabe disso, menos os que deveriam saber em primeiro lugar, que é o sistema atlanticista, o que nos leva a esses próximos meses de extrema incerteza e realmente incandescentes. Enquanto isso, no mundo real, que é o mundo da formação do mundo multipolar, multinodal,
de nós entrecruzados, que é uma noção que começou a ser utilizada no Fórum de São Petersburgo. Um mundo, segundo o presidente Putin, harmônico, multipolaridade harmônica, continua avançando a uma velocidade enorme. Depois da reunião dos ministros das Relações Exteriores em Nizhny Novgorod, eles continuam conversando dentro dos BRICS, vai ter outros fóruns dos BRICS. O sistema de pagamentos alternativo, the UNIT, foi totalmente aprovado pelo Ministério das Finanças russo, que é muito importante porque dá um peso extra para essa negociação se expandir pelos BRICS. O UNIT vai chegar na mesa de Mohammed bin Salman, na Arábia Saudita. Isso é de uma importância absolutamente fundamental, porque o outro grande desenvolvimento dos últimos dias é o fim do acordo do petrodólar entre Washington e Riad. A partir de agora, a Arábia Saudita pode vender o seu petróleo nas moedas que eles escolherem. E a principal, justamente, é o yuan. Ou seja, na prática, o petro-yuan começa a avançar cada vez mais a partir dos últimos dias. Isso é uma mudança de jogo absolutamente brutal, e vai ter repercussões no mundo inteiro. Nós temos, praticamente a cada semana tem um candidato extra para entrar na fila dos BRICS, da Organização de Cooperação de Xangai, da União Econômica Euroasiática. Já passou de 60, no Fórum São Petersburgo eram 59, agora já está em 62, 63 e continua subindo. Nós vemos candidatos do sudeste da Ásia cada vez mais. Por exemplo, metade do sudeste da Ásia quer entrar nos BRICS agora. O último a se manifestar oficialmente foi a Malásia. Eu estou indo para o sudeste da Ásia breve e eu vou seguir o sudeste da Ásia, a minha ex-casa, por algum tempo durante esse verão. No verão incandescente eu vou estar vendo do ponto de vista asiático, do sudeste da Ásia e da China. Eu vou voltar a Hong Kong também, outra das minhas ex-casas. É preciso estar fazendo essa circulação perene para nos aprofundarmos cada vez mais nos pontos de vista diversos desses principais atores que estão construindo o mundo multipolar. A discussão do sistema de pagamento alternativo, ela está em diversos níveis. Tem um nível que estão discutindo o The Unit, o que foi decidido no fórum quando nós conversamos da última vez, no último PEP Café, da reunião do Sergei Glaziev com a presidente Dilma. Em setembro vai haver um seminário sobre o Unit em Xangai, na sede do Banco dos BRICS, o NDB. Tem o sistema M-Bridge, super importante, de pagamentos alternativos também, onde entra Arábia Saudita, Emirados, China, Tailândia e Hong Kong. A Arábia Saudita agora é parte do M-Bridge, ou seja, eles podem organizar pagamentos com esses parceiros do M-Bridge, passando ao largo do dólar também, utilizando evidentemente o yuan. E tem uma terceira vertente que está dentro dos BRICS também, que é um sistema que se chama BRICS Bridge. Não é o M-Bridge. O M-Bridge ele é basicamente coordenado pelo Bank of International Settlements, o BIS, na Suíça. Como observadores, é um saco de gatos, tem de tudo. Tem desde o Banco de Desenvolvimento Asiático Chinês até o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Não é exatamente uma boa ideia, porque não é multipolar e não tem interesse no mundo multipolar. Mas, para quem participa, por exemplo, Hong Kong, que comercia com o mundo inteiro, eles podem comerciar em dólares de Hong Kong, por exemplo. Eles não precisam passar pelo dólar. E eles podem aceitar outras moedas também e eles trocam em Hong Kong. O BRICS Bridge seria um equivalente do M-Bridge, mas entre os 10 dos BRICS. Está avançando aos pouquinhos. Pode ser que seja adotado até a cúpula em outubro em Kazan. Então, está avançando em 3 highways paralelas.
esse processo que, grosso modo, a gente pode falar de desdolarização, mas é fundamentalmente de sistemas de pagamentos de regular contratos em moedas que não são o dólar americano. Isso está avançando muito rápido. Então, isso é como o mundo real avança, para ficar bastante claro o contraste entre a demência guerreira atlanticista do Império e da sua sucursal OTAN, e no mundo real, Eurásia, África, essas discussões geoeconômicas e de união geopolítica cada vez mais aceleradas. Por exemplo, os talibãs que já disseram alguns dias atrás, depois do Fórum de São Petersburgo, diretamente, nós queremos entrar nas três. E eles querem entrar na Organização de Cooperação, nas duas, desculpa, na Organização de Cooperação de Xangai e na União Econômica Euroasiática. BRICS ainda é uma história muito a longo prazo. Vocês imaginam o Afeganistão entrando nos BRICS até o final dessa década. Não é impossível. O Iêmen está com uma delegação aqui em Moscou, que chegou há 2 dias atrás. Vão ter encontros super importantes. E o Iêmen já disse que está muito interessado em começar a conversar em uma possível adesão aos BRICS. Ou seja, a movimentação não para, vindo de todos esses nós do sul global, do mundo multinodal, de todos os nós do sul global. Então, mais uma vez, é legal deixar o final do Pepe Café sempre com uma nota auspiciosa de esperança, mesmo no meio desse negrume absurdo e dessa situação como se a gente estivesse lendo o mito de Sísifo do Albert Camus, ou seja, do absurdistão reinando sobre tudo. Tem vias de saída, tem vias de onde o mundo multinodal, esses diversos nodos, estão estudando, estão apalpando, estão vendo todas as saídas possíveis para escapar dessa dominação unilateral. Então, essa é a mensagem dessa semana. Eu estou indo para Kazan. A semana que vem a gente vai conversar sobre o que vai acontecer em Kazan nesses próximos dias. Uma pequena mensagem sobre o meu livro, que saiu nos Estados Unidos há 2 meses atrás, mais ou menos, Eurásia contra Otanistão. Vocês que leem inglês, peguem esse livro. Ele vai explicar, é como se ele fosse o background de todos os Pepe Cafés. Ele explica o que aconteceu nos últimos 2 anos, mais ou menos, em ensaios interligados, e com todos esses pontos de fuga. Ele fala de BRICS, mas ele fala de sufismo na Ásia Central. Ele fala da Sicília, usando a Sicília como uma base do Otanistão, mas ele fala também o que está acontecendo no fundo da Anatólia. Ele fala de corredores de comunicação, por exemplo, o Norte-Sul, que é Rússia, Irã, Índia. Então isso pode dar a vocês o estofo que está por trás de todas as nossas discussões que a gente está desenvolvendo durante esse ano. Esse é o primeiro ano do Pepe. O Pepe Café vai fazer 1 ano esse ano e vai ser, se for na Tailândia, vai ser ainda mais engraçado, porque o primeiro foi na Tailândia, eu não lembro quando, mas ou vai ser na Tailândia ou vai ser na Rússia, o primeiro ano. E obrigado a vocês por seguirem o canal, e esse é um canal, talvez em língua portuguesa, talvez seja único no mundo, do jeito que ele fala dessa constituição do mundo multipolar, multinodal e harmônico. Então, até a próxima semana com novidades de Kazan. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.